Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto de adoração a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar toda a Irmandade com a paz de Deus, desejar uma boa noite a todos, que sejam muito bem-vindos e que continuem junto de nós louvando e glorificando o Senhor. Compartilhe a live com seus contatos, não esquece de dar um curtir, cantem os hinos, orem conosco, daqui a pouquinho Deus vai mandar a palavra, hinos esse que eu não tenho aqui, inclusive, como o Bruno vai me dar. E nós vamos glorificando a Deus. A gente combina os hinos antes?
para poder sair a letra para vocês. E aí deu hora de começar o culto e o papelzinho ficou com ele. É coisa do irmão Bruno, tá vendo? Ele gosta de fazer pegadinha com o irmão Rodrigo, mas tá bom. Deus que abençoe, Brunão. Louve a Deus conosco, glorifique o Senhor. O culto é para isso. Nesse sabadão, você está em casa, está em comunhão, às vezes está no transporte, está indo ou voltando ao trabalho, mas tira um tempinho para você louvar o Senhor. De vez em quando dá uma olhadinha aí, manda um glória a Deus junto de nós, um amém, compartilha a live e avisa os seus contatos através do link aí do YouTube e do Facebook, tá bem? Vamos começar o Santo Culto então, louvando a Deus com o cântico 345, 345. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Irmãos, continue compartilhando a live aí com seus contatos, avisem todos que o Santo Culto está no ar, que o povo de Deus possa junto de nós também glorificar o Senhor. Nós vamos cantar um hino agora e em seguida nós vamos orar a Deus. Então você vai mandando seus pedidos de oração através da live, através dos comentários aí, tanto no YouTube, no CCA Alphaville Lives, quanto no Facebook, na CCA Alphaville, tá bom? Só você mandando uns comentários aí, os seus pedidos de oração, que nós vamos apresentar a Deus junto a toda a Irmandade que vai orar conosco. Agora nós vamos louvar o Senhor, então, com o cântico 52, 52.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos orar a Deus agora, todos juntos, em bastante comunhão, como a gente tem falado ao longo desses últimos dias, incitando, incentivando a Irmandade a orar mais, a buscar mais ao nosso Deus. Nós vamos nos preparando para mais uma Santa Ceia na próxima semana, depois da oração nós vamos falar sobre isso, e esperamos que todos tenham essa comunhão no seu coração, de buscar o Senhor, de crer que se nós nos dedicarmos um pouquinho mais, nós alcançaremos coisas maravilhosas das mãos de Deus. Então faça você também a sua parte, ore junto a nós nesse momento, clamando ao Senhor, pedindo que a sua presença venha para junto de nós. Nós vamos pedir a palavra, vamos apresentar a Deus todas as necessidades da nossa Irmandade, todos os pedidos de oração que estão sendo feitos e outros mais que serão feitos ao longo de todo esse culto, até o final dele. Amanhã tem culto de novo, às 10 da manhã nós estaremos aqui. Enfim, sempre clamando a Deus com a Irmandade, dando a vós também um exemplo de dedicação, para que juntos nós façamos uma corrente indestrutível, inquebrável, de clamor e de intercessão pela vida das pessoas que nós amamos e também pelas nossas vidas. Então não se furte de orar junto de nós. Clame, busque e peça a Deus que tem para dar as suas necessidades nas suas mãos. E nós cremos que fazendo dessa maneira, nós teremos uma proximidade maior com o nosso Deus. Tá bem, irmãos? Ora junto da sua casa aí, junto de nós. Brunão, você consegue depois virar os dois retornos para mim? Na oração? Você vira primeiro dessa, depois daquela, hora que acabar a oração? Tá bom? Ora junto de nós, clame, para que o Espírito de Deus toque no teu coração. Não tenham medos, irmãos, e nem reservas quanto à oração. Como a gente sempre fala, a oração é a terapia da nossa alma. A oração é a terapia do nosso ser. É quando a gente se aproxima mais do Senhor, aí então as coisas ficam mais fáceis, ficam melhores, e nós conseguimos essa proximidade que a gente tanto fala com os irmãos, tá bom? Então ore também, clame também, e apresente junto de nós as suas necessidades. Eu creio que o Senhor vai colocar tudo no seu devido lugar, e nós vamos glorificar muito o Senhor ainda. Juntos, ajoelhados em santa comunhão, busquemos a Deus em oração. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Aleluia, Deus. Senhor, nosso amado Deus, nosso Pai que habita no céu, em cuja presença estamos ajoelhados aos Teus pés, para Te pedir perdão, Senhor, pela nossa falta, pelas nossas faltas, pelos erros que nós cometemos em todo o tempo diante de Ti. Nós Te pedimos, ó Pai, que venha com a Tua misericórdia, com a Tua ajuda, encher a nossa vida de perdão e de graça e de amor e de misericórdia. Esperamos em Deus que a nossa oração não seja rejeitada, não seja impedida de chegar até o céu, mas que nós alcancemos a orla dos Teus vestidos santos de misericórdia, que nós alcancemos o Teu perdão, a Tua graça e o Teu carinho para com as nossas almas. Como a Tua palavra diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós declaramos que o Brasil, a nossa nação, a nossa terra, pertencem ao Senhor Jesus. Ó Deus, queira tomar nas Tuas mãos os pedidos de oração da nossa Irmandade, que são muitos, das mais diversas necessidades, sejam elas quais forem, o Senhor as tem conhecimento de cada uma delas, e nunca deixou o seu povo confundido nem envergonhado. Outro sim, o Senhor sempre veio com a sua mão de misericórdia atender a voz da nossa oração, e é por isso que nós oramos nesse momento e clamamos, ó Deus, de todo o nosso ser. Bendito seja o Senhor, que a Tua palavra nos ajude, nos anime, nos guie pelos caminhos de retidão e de justiça, que nós tenhamos forças de atender aos desígnios da Tua vontade e da Tua palavra, que nós não venhamos nos desviar dela, nem para a esquerda, tampouco para a direita. Haja, Deus, nessa noite o toque do Teu Espírito na nossa vida. Haja, Senhor, nessa noite a Tua presença dispensada sobre os nossos corações. Que nós possamos, Senhor, crer na Tua palavra. Que nós possamos, ó Senhor, confiar que a Tua palavra é escudo e broquel para as nossas vidas. Senhor, toma nas Tuas mãos cada um dos pedidos de oração que foram mencionados na live, que foram mencionados a nós através do QR Code do WhatsApp que fica disponibilizado à Irmandade. Que todos possam se sentir nesse momento apresentados e representados diante de Deus. Quem dera nós tivéssemos condições de resolver o problema de cada um,
resolveríamos certamente, antes de mais nada, os nossos problemas. Mas como não temos, nós confiamos no Senhor. Nós faremos menção ao nome do Senhor, entregaremos a Ele as nossas orações, depositaremos nele, em Ti, ó Deus, toda a nossa confiança. Ó Espírito Santo, vem, Senhor, passeando sobre as casas, sobre as famílias, sobre todas as necessidades do Teu povo, que com tanto amor tem orado e clamado e esperado em Deus. Senhor, se Tu olhar para dentro do nosso coração, Tu verás, ó Deus, que ainda que cheios de falhas que somos, cheios de erros e de mancanças, o Senhor poderá enxergar em nós um desejo ardente de Te servir, um desejo ardente de ser fiel ao Senhor, de estar, Senhor, se apresentando diante de Ti. Ó Pai, vem nesse momento fortalecer o nosso espírito. Glória ao nome do Senhor. Vem nesse momento fortalecer a nossa mente, o nosso coração, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, Senhor, e não deixarmos que as coisas dessa vida venham influenciar na nossa fé, venham influenciar na nossa adoração e na nossa crença em Deus. Eu sei, Senhor, e todos sabemos que há uma infinidade de irmãos e de irmãs que estão enfraquecidos na fé por conta da pandemia, pela ausência dos cultos presenciais em algumas igrejas. Nós Te louvamos porque aqui Tu já nos deste esse privilégio de voltar aos cultos, Senhor, ainda que com todas as ressalvas e reservas, mas nós não nos incomodamos com nada disso. A alegria de estar reunido com a Irmandade ainda é maior do que todas essas coisas. Fortalece o Teu povo, ajuda, Senhor, a acompanharem os cultos online, a crerem na palavra que Tu mandas, para que nenhum de nós venha ficar parado à beira do caminho e possa, Senhor, se desanimar ou deixar de Te servir. Nessa noite, manda para nós a Tua santa e poderosa palavra, Deus. Fala com as nossas almas. O Teu povo precisa tanto de Ti, Senhor, precisa tanto que estamos aqui clamando, Abba, Pai. Abra-nos os Teus céus, abra-nos os Teus tesouros e faz-nos, Senhor, acima de tudo, não só ouvir, mas também compreender e colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas. Abençoa toda a nossa irmandade que em comunhão está acompanhando o culto nesse momento, ou acompanharão depois da transmissão realizada, aonde estiverem, fazendo o que quer que seja, que o Teu Espírito possa, Senhor, avalizar cada um dos Teus filhos e colocar a Tua bênção no nome do Senhor dos Exércitos. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfrentando a Covid-19, os que perderam seus entes queridos. Só Deus pode confortar esses corações, mas cabe a nós orar, interceder por essas vidas e pedir ao Senhor misericórdia, ó Deus, é o que podemos Te pedir. Tem misericórdia e põe em liberdade essas vidas, essas famílias, principalmente os do grupo de risco, Senhor, que são mais suscetíveis e vulneráveis à doença. Nós cremos que dentro em breve, segundo a Tua mão em nós e na nossa nação, essa vacina vai sair e a nossa vida será retomada, Senhor. O país voltará a crescer, os empregos serão gerados, as igrejas serão abertas, as empresas, os comércios de um modo geral, em nome do Senhor Jesus. Anima-nos a crer em dias melhores para nós aqui no Brasil, Senhor. Abençoa a nossa irmandade de outras nações, que também nos acompanham com muito carinho, para junto de nós louvar ao nosso Deus. Pedimos essas bênçãos, confiados de que o culto será dirigido pelo Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que vive para toda a eternidade. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, ó Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Santo Deus. Irmãos, próximo domingo, não hoje dia 5, amanhã, que é dia 6, aliás, né? Não esse dia 6 de amanhã, o domingo dia 13. É isso, né, Brunão? 13 de setembro, nós teremos a nossa Santa Ceia presencialmente aqui no Alphaville e também online para toda a nossa irmandade que já acompanha os cultos online. Então, como é que você vai fazer? Se você não puder estar presente aqui, até porque o número deve ser reduzido, é bom a irmandade falar com a gente antes. Você vai acompanhar da sua casa a Santa Ceia, como nós fizemos ao longo desses meses, junto da nossa irmandade. Então, prepare um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, e fique em comunhão acompanhando o Santo Culto. Entretanto, essa Santa Ceia não será às 8 da noite como as demais.
Essa Santa Ceia será às 10 da manhã. Por quê? Nós já faremos o culto presencial de Santa Ceia aqui, junto da nossa Irmandade. E junto com vocês também, aí em suas casas. Então, não esqueçam, domingo, às 10 da manhã, tá bom? E é bom que a Irmandade fica livre. À noite vai ter culto normalmente, mas a Santa Ceia será apenas no domingo, às 10 da manhã. Então, fiquem bem ligadinhos nesse quesito aí, é importante para a Irmandade não perder a Santa Ceia, tá bom? De sábado que vem para domingo, nós vamos fazer aquele jejum, da meia-noite ao meio-dia. Virando de sábado para domingo, eu vou estar na live com vocês. Tá bem, amados? Então, de de sábado para domingo que vem. Não agora de 5 de hoje para amanhã, mas do próximo sábado. A gente vai avisar ao longo da semana vocês, então não esqueçam, Santa Ceia às 10 da manhã, no próximo domingo, dia 13 de setembro. Continuamos pedindo à nossa Irmandade, você que vem amanhã no culto presencial aqui no Alphaville, às 10, traga alimentos não perecíveis para a gente atender as pessoas mais necessitadas. Temos pedido sempre à Irmandade, graças a Deus, todos têm atendido com muita presteza, de bom grado, de boa vontade. Então, insistimos que continuem fazendo assim, pois vocês têm abençoado muitas vidas. A Irmandade, só quem vê, eu já fui algumas vezes com eles, fui uma vez aqui em Alphaville, outra vez em Itapevi, fazer entrega desses alimentos. Só quem vê sabe da importância que tem para quem recebe, é uma bênção. Então, traga alimentos não perecíveis, leite, materiais de higiene pessoal, de limpeza de casa, o pesado, arroz, feijão, macarrão, óleo, por favor, leite, o que Deus preparar, tragam, porque vai ser muito bem empregado, muito bem utilizado aqui para as famílias mais necessitadas. Tá bem, queridos? Cultos online, todos os dias, às 8 da noite, como está sendo realizado agora, sábado. E a terça-feira, às 2 da tarde, transmitido aqui da igreja, junto com a Irmandade presencialmente. E domingo, que é amanhã, às 10 da manhã, nós estaremos juntos, presencialmente e transmitindo o culto para a Irmandade. Então, vocês vão ver o povo aí dando glória a Deus, os músicos, vai ser uma bênção. Então, não percam o santo culto. Aqui do meu lado direito, esquerdo de vocês, tem um QR Code, que é o nosso WhatsApp. Você pode escanear ele e você pode entrar em contato conosco. Não esqueçam também de dar um joinha aí no vídeo, de curtir o vídeo para fortalecer a live, para a gente alcançar mais vidas e se inscrever no nosso canal. Porque assim, todas as atualizações, todas as informações, vocês recebem na medida que vão acontecendo. Lembrando a Irmandade que no encerramento desse culto, logo em seguida nós postaremos também o trecho só da palavra que Deus vai mandar para nós hoje. Então, você tem a oportunidade que não consegue pegar o culto inteiro, pega só a palavra e pode poder assistir, para você também poder assistir. Tá bem, irmãos? O que mais tem de aviso? Aula de 8h30 da manhã, presencialmente aqui na igreja, sejam os alunos aí que assistem sempre o culto, não se atrasem, por favor, que nós vamos retomar as aulas musicais aqui para toda a nossa Irmandade. Brunão, o que mais? Falou mais do que mais do que vereador em época de eleição, né? Então tá bom. Vamos cantar o hino 287 e Deus vai mandar para nós a palavra. Gloriosa seara,
Glória a Deus. Vamos, irmãos, então, em comunhão, aguardar essa semente ser lançada no nosso coração, que o Senhor possa falar com muitas vidas, possa falar com muitas almas. Nós não temos a menor noção do que os irmãos estão enfrentando ou passando, mas Deus sabe. Deus conhece cada coração e tem resposta para todos nós, tenho absoluta certeza disso. Peço aos irmãos aí na sua casa que ajudem em comunhão, ajudem clamando, pedindo a Deus que traga a inspiração da palavra, que não seja uma encenação, mas que seja a voz de Deus falando com a sua igreja, que seja o Senhor tocando em cada coração com aquele toque especial que só Deus tem. Vamos aguardar? Em santa comunhão, vamos esperar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor Jesus, glória a Deus, Pai eterno, Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Jó, no capítulo 42, no verso 10 a seguir. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, onde fala que Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Está lá já, Bruno? Podemos ir? E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Quesa, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então, morreu Jó velho e farto de dias. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Vamos fazer uma pequena oração, irmãos, pedindo a Deus que traga a inspiração da palavra. Senhor, Tu conheces a minha vida, Tu sabes daquilo que eu também preciso, a minha casa, o Bruno, as nossas famílias. Mas existe uma multidão por trás dessas câmeras, Senhor, que estão nesse momento esperando a Tua palavra. Eu sei, aleluia, que Tu nos ama. Eu sei que Tu os amas, Senhor. Então, por amor às nossas almas, não se retenhas, não te detenhas, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra e mostra ao Teu povo quanto é bom Te servir. Que haja nessa noite, Senhor, um grande toque de Deus em toda a igreja. Que haja uma grande dispensação. Naquilo que nós não temos controle nem domínio, nós cremos que a Tua palavra tem domínio total sobre todas as coisas. Pedimos, agradecemos, crendo receber, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém e amém. Na rádio a gente sempre fazia assim, né, Brunão? Sempre orava depois da leitura da palavra. E vamos, se Deus me der a graça de lembrar, às vezes a gente acaba esquecendo, vou procurar fazer. Jó, irmãos. Jó é o exemplo da paciência, né? Todo mundo diz, esse aí tem uma paciência de Jó. Mas veja, ter paciência não quer dizer que não reclamava, não. Se os irmãos lerem o livro de Jó aí inteiro,
Teve vez o Senhor dá umas duras nele, fala, o que você está pensando? Teve vez o Senhor responder ele, deixa eu ver qual capítulo que é aqui, eu acho que é o 39. O Senhor fez não sei quantas perguntas para ele, você está perguntando muita coisa? Capítulo 38. Então fala para mim, onde você estava quando o mundo foi firmado sobre os seus alicerces, foi fundado? E tantas outras coisas, como foi criado o sol, a lua, as estrelas. Às vezes, é preciso esse confronto de ideais, de opiniões, para que haja em nós uma compreensão maior e melhor do reino de Deus. O meu norte fazer isso direto. É tempo da gente ser um pouco contrariado, porque através dessas adversidades que chegarão as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas na história de Jó, tem um detalhe muito importante que nem sempre nós nos lembramos. Existem os males que vêm na nossa vida, por inerência da vida, oriundos do viver, o ônus da vida, problemas, doenças, guerra, percas e tantas outras coisas. Mas existem também os males que vêm para as nossas vidas, permitidos por Deus ou enviados por Deus. Vamos ver aqui se a gente consegue compreender isso? Olha aqui o que fala no finalzinho do capítulo. Deixa eu falar aqui para os irmãos. Verso 11 fala o seguinte: então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Olha, irmãos, que coisa. Então Deus envia o mal? Acredite você ou não, às vezes Deus envia o mal. Lembram-se do espírito mau da parte do Senhor que atormentava Saul? Alguns males vêm na nossa vida para produzir em nós um bem maior do que nós possamos imaginar, irmãos. A gente só olha o agora, a gente só olha o que está acontecendo agora, aqui, diante de nós. Deus não. Deus enxerga muito além da nossa compreensão humana. E hoje, talvez, você como eu, tenha uma série de dificuldades, e deixa eu te lembrar uma coisa, elas nunca acabarão, viu? Essas passarão e outras virão, assim como as ondas do mar. Uma se quebra, outra se forma, uma se quebra, outra se forma, nesse vai e vem infinito e interminável. É inerente de viver. O dia que você morrer, todas essas dificuldades acabarão. Está disposto? Acho que nenhum de nós quer morrer tão por agora, né, irmãos? Então o Senhor traz a sua palavra essa noite, para dizer à sua igreja, que lute, que esteja animado pela força da palavra, que esteja animado pela vida de Deus que está em você. Óbvio, a enfermidade dói, a separação dói, as lutas doem, as perdas doem, ninguém está dizendo ao contrário, mas o que vai fazer? Você tem duas opções: se prostrar e se entregar, ou continuar lutando, na certeza da tua vitória. Bendito seja Deus. Irmão, como o irmão pode falar da certeza da vitória? É a palavra que fala, não sou eu. Você não crê na palavra? É uma coisa errada, aí você não crê em mais nada, porque quem perdeu a fé, não tem mais nada para perder. E o Senhor está trazendo a sua palavra para animar a sua igreja, e para dizer que é no final das coisas, é no final da história que ela termina efetivamente. Claro, é o final. Não é agora, enquanto a dor está doendo, não é agora enquanto a prova está ardendo, não é agora enquanto o mal está incidindo contra a tua vida, não é agora. Não é no agora que você tem que pensar. Se você não tiver um plano de futuro, se você não tiver um planejamento de futuro, você será uma pessoa imediatista, refém do já. Não, irmão, quem crê no Senhor é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Receba fé no nome do Senhor Jesus. Receba fé para crer. Receba fé para lutar por aquilo que você tem no seu coração, na sua mente. É uma faculdade? É um amor? É um sonho? É uma viagem? É uma conquista material? E daí? O que importa, o que quer que seja, se você crê, tudo é possível ao que crê, irmãos. Tudo é possível. Nós somos uma geração de pessoas de bolso cheio, mas de corações vazios.
Por que não buscamos preencher aquilo que satisfaz? O que Isaías dizia? Por que gastais o fruto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer a alma e aquietar o coração? Dinheiro, fama, poder, sentimentos da carne, sentimentos de homem, de mulher, desejos que acabam em algum momento. Lembre-se, principalmente aos irmãos, a nós homens, que temos esse ímpeto de sangue, de carne, vocês sabem do que eu estou falando? Vai chegar um momento que você vai virar menino de novo, meu irmão. E tudo isso vai ter passado, mas a mente não vira menino de novo. A mente de um homem de 80 anos, ela continua com os desejos de um moleque de 20 anos. Com todo respeito à palavra moleque, de um jovem de 20 anos. Se não trabalhar a mente, ela vai se tornar inimiga do teu corpo. Conheci um irmão que por conta da diabetes, teve problema circulatório, perdeu as 2 pernas, ficou numa cama, com problemas seríssimos de circulação. Às vezes, as filhas, as netas passavam perto, ele já com 80 e poucos anos, tentava passar a mão nas filhas, Brunão. Que derrota, porque a mente não conseguiu coadunar, ter comunhão com o coração. Prepara-se, irmão, prepara-te, minha irmã, para as coisas maravilhosas que Deus tem para te dar, para que você seja uma fonte de água viva, e todos que chegarem em você, possam se refrescar com as palavras doces, com as palavras maravilhosas que Deus vai pôr no teu coração e na tua alma. Então busque esse entendimento do corpo e do espírito, busque esse entendimento da compreensão daquilo que você foi, daquilo que você é e daquilo que você quer se tornar no futuro. Não se esqueça que toda a vida tem um fim, é bem verdade, mas às vezes você age como se você fosse morrer de hoje para amanhã, e se isso não acontecer, como vai ser? Existe uma anedota de um homem que recebeu um diagnóstico errado de uma doença terminal e falou, bom, já que eu vou morrer, eu vou sentar o bambu em tudo que eu tenho. Pegou o cartão de crédito e fez uma farra, irmãos. E depois veio o diagnóstico que a doença estava errada, que ele não tinha doença nenhuma. Não tinha projeto, não estava nem aí com os outros, e veio, irmãos, para ele uma triste recompensa. Também tem uma outra anedota de um homem que trabalhou 40 anos como carpinteiro. Ele fazia casas de madeira. E o seu patrão falou, é a última casa antes de você aposentar, capricha nessa aí. Trabalhou 40 anos para mim. Ele falou, 40 anos, pode deixar. Fez a casa de qualquer jeito, irmão, tudo desgranhada, tudo torta, tudo desajeitada. Quando ele terminou a casa, foi entregar para o patrão, falou, tá aí a casa, estou aposentado. O patrão falou, então, esse é meu presente de aposentadoria para você, fica com ela. E aí? Que casa você está construindo? Ô Jó, é só reclamação? É só perda mesmo? Não é, né, igreja? Deve ter alguém aí para dizer, eu estou feliz, ainda que provado eu estou feliz. Eu não estou dizendo para você virar um alienado que anda rindo para todo mundo à toa, com a prova apertando, com o gás acabando, com o aluguel atrasado, todos nós sabemos, mas o Senhor manda a palavra para te dizer, o teu segundo estágio será maior e melhor e mais abençoado do que o primeiro. Essa prova está passando na tua vida para forjar em você um caráter de homem de Deus, de mulher de Deus, de uma pessoa firme no Senhor, de uma pessoa que não vive só do arroz, do feijão, do carro, do dinheiro, da roupa, da fama, de uma pessoa que é feliz por completo, pelos sentimentos que afloram no teu coração, pelo relacionamento que você tem com as pessoas, por aquilo que você significa na vida das pessoas, e por aquilo que você demonstra elas significarem na tua vida. Então nessa noite, em nome do Senhor Jesus, dá um glória a Deus aí de todo o teu coração, porque a tua vitória está sendo construída, está sendo arquitetada, está sendo preparada, não é para um dia, é para a vida eterna, irmãos, para sempre, não é por agora, não é só pelo carro, não é só pela casa, não é só pelo casamento. Casar é fácil, eu quero ver continuar casado. Comprar o carro é fácil, eu quero ver pagar. Pedir emprego é fácil, quero ver permanecer no emprego depois dos 90 dias da experiência, dar uma testemunha de homem, de mulher de Deus. Irmãos, é muito mais do que o querer. Essa separação entre o querer e o poder tem que estar em nós, tem que haver em nós.
Esse discernimento, então peça a Deus que antes de colocar o desejo, te dê mérito para aquilo e te dê peso para que você administre aquilo que Deus vem te dar. Irmãos, eu não faço ideia do que o que Deus está fazendo essa semana. Brunão acompanhou todos os cultos e as palavras vêm todas na mesma linhagem. Eu ainda falei para minha esposa, vamos nos preparar, porque Deus tem coisa grande para fazer e eu quero tomar parte, eu quero participar, eu quero ver meus filhos abençoados, formados, doutores, eu quero ver minha família bem, glória ao nome santo do Senhor. Nós escrevemos uma carta e pusemos uma cápsula do tempo, aqui no Alphaville, acho que vai ser aberto em 2042, se eu não me engano, nós fizemos em 17, 2042, 25 anos, né? 2042, e lá na minha cartinha que está aí no jardim da igreja, nós pusemos uma cápsula do tempo, toda irmandade escreveu os seus sonhos, os seus desejos, e daqui 25 anos nós vamos abrir e vamos ver o que mudou. Eu me lembro perfeitamente do que eu escrevi, e uma das coisas que eu escrevi foi: Senhor, eu creio que daqui nesse tempo haverá cura para o diabetes, que eu tenho um sobrinho, William, meu sobrinho mais velho, que tem diabetes, e eu não cesso de orar por ele. Que é filho, irmão, é filho do meu irmão, é como meu filho, pedindo: Senhor, faz ter a cura, ter um transplante de pâncreas, alguma coisa. Eu creio, irmão, no Deus que eu sirvo. Faça projetos para a tua vida. O Senhor diz que tem planos de bênção e não de derrota, planos de vida e não de morte, planos de abençoar e não de amaldiçoar. Igreja de Deus, em nome do Senhor Jesus, sejamos abençoados pela palavra. Sejamos abençoados pela palavra. Abraça a palavra de Deus, toma posse dela na tua vida e começa a se preparar para as coisas grandes que Deus quer te fazer, para as obras bonitas que Deus quer te fazer, para os lugares que Deus quer te levar. Se você desejar ir até Carapicuíba, você vai até Carapicuíba. Se você desejar ir lá na Terra Santa, conhecer onde o Senhor andou, você vai. Profetiza agora coisas grandes sobre a tua vida. Eu quero convidar você que está assistindo o culto agora, olha bem aqui para o servo de Deus, escreve aí no comentário o teu sonho, profetiza ele, declara coisas grandes na tua vida, porque o adversário está pondo um espírito de depressão na igreja, está fazendo nós desistirmos dos nossos sonhos, desistirmos de lutar por aquilo que nós acreditamos, desistirmos da nossa fé, e nós estamos nos embolando com o mundo e brigando entre nós, enquanto as bênçãos estão escapando pela nossa mão. Em nome de Jesus, haja virtude na igreja de Deus. Haja virtude, haja fé, haja crença, esperança de dias melhores, não de dias um pouco melhores, de dias muito melhores. É a palavra que nos promete. Tudo que ele havia perdido, ele conquistou depois. Deus deu. Será que ele ficou sentado, continuou se coçando de caco e as coisas foram caindo do céu? É evidente que não. Ele se esforçou, foi atrás dos seus sonhos e conseguiu alcançar aquilo que almejava o seu coração. E hoje Deus está mandando a palavra para você, que está aí no fundo de uma cama. Para você que está aí desanimado por causa do desemprego. Você é muito maior do que essa prova. Você, irmão, está ouvindo a palavra, minha irmã? Você é muito maior do que essa prova. Você é muito maior do que essa dificuldade. Você já ficou desempregado outras vezes. Você já passou por outras enfermidades. Seu casamento já teve outras crises e você subsistiu. O que mudou de lá para cá? Os braços de Deus enfraqueceu? A palavra diminuiu de poder e de força? Não diminuiu e não diminuirá jamais. Em nome do Senhor dos Exércitos, receba a unção da palavra aí onde você está. Lamaia, receba a glória de Deus aí onde você está, receba ânimo aí onde você está. Acontece, irmão, que as provas vêm para tentar destruir o ministério, destruir a igreja, destruir a irmandade, mas se tem Deus nesse lugar, a virtude desse culto vai pegar você aí na tua casa agora, e você vai dizer: para trás de mim, Satanás. Aqui na minha casa não, demônio. No meu filho não, diabo. A minha casa é uma casa de oração. É uma casa de homem de Deus, de mulher de Deus, de povo de Deus. Então creia na palavra. Ouça bem o que o Espírito diz às igrejas. Observa bem o que Deus está te falando. E crê no Senhor Jesus de toda a tua alma.
Como o Senhor disse a Ageu na reconstrução do templo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o Senhor te diz: aguarda, prepara a tua mente para uma velhice sã, para uma velhice boa, porque você vai viver muito na terra. Cultiva laços de proximidade com as pessoas que você ama, porque elas estarão à tua volta com os teus cabelos brancos, e você terá alegria de ver a mesa da tua casa cheia, farta de pão, farta do vinho, mas farta de amor e de condescendência, de misericórdia e de amizade. Os amigos de Jó, a parentela de Jó, foram participar da bênção que ele recebeu. A tua família será abençoada por causa da tua bênção. Recebe a palavra, porque o que está por vir é muito grande na nossa vida. Crê no Senhor, ama a Deus e aguarde. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Vamos ajoelhados em santa comunhão, agradecer a Deus pela palavra. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Eterno Pai Celestial, nós estamos, Senhor, para te agradecer pelo culto que tu nos tem dado, pela tua presença e pela guia do teu Espírito Santo em todos nós. Nós vimos, Senhor, o teu operar na nossa vida. Não foi a nossa mão, não foi a nossa força, nem o nosso querer, mas foi o teu querer na nossa vida. Ó Deus, por amor do teu nome, entalha, grava essa palavra no nosso coração e não deixa com que desanimemos dela por coisa nenhuma, Senhor, pois nós sabemos que quando Deus fala, Deus cumpre aquilo que fala nas nossas vidas. Senhor, nos dá uma noite de paz e amanhã prepara o teu povo para estarmos reunidos às 10 da manhã, online e presencialmente também aqui no Santo Culto. Em nome do Senhor Jesus, que vive por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, meus irmãos, por favor. Todos de pé, por favor. E não se esqueça, deixa eu já aproveitar e avisar vocês. Está fazendo ajuste aí, Brunão? Tá bom, sem problema. O meu está dando microfonia, viu, Bruno? Joia. O Bruno está fazendo ajuste ali dos hinos. Não se esqueçam, então, que amanhã nós temos culto às 10 horas da manhã. Mas vai ser bacana, porque para vocês que estão de longe, vão poder acompanhar o culto ao vivo aí da sua casa, tá bom? E você que quer vir congregar, pode vir, que não vai aparecer na filmagem não, vocês vão ficar atrás das câmeras aí, e vão dar muita glória a Deus junto de nós, tá bom? Buscando o Senhor, o tempo é esse mesmo, irmão, é de nós buscarmos a Deus, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que está aí, CCA, Alphaville Lives, e também de curtir a nossa página, e curtir o vídeo aí. Vocês já deram um joinha no vídeo? Então vamos lá, cadê o povo de Deus dando um joinha aí? Para alcançar muita gente. Compartilha, indica, chama as pessoas para assistirem, para que muitas vidas sejam alcançadas junto de nós. Esse é o nosso objetivo maior. Então deixa eu só recapitular, enquanto o Bruno está fazendo os ajustes ali, é bom, a gente quase não gosta de falar, né? Amanhã às 8h30 da manhã tem aula de música. Você que quer estudar, tem instrutores e instrutoras para te ajudar. As irmãs podem tocar outros instrumentos, vocês sabem, né? Minha esposa mesmo toca violoncelo, pode tocar outros instrumentos, além dela ser organista. Então você também pode, minha irmã, vem estudar, vem tocar, tem até o espacinho de vocês aqui, das mulheres, da orquestra das irmãs, para servirem a Deus junto de nós. Tá bom? Vamos glorificar a Deus. Brunão, já que você deu um nó aí, pede um hino você então, qual vai ser? 315, então fechou. O Brunão estava suando ali, não sei o que ele arrumou ali, que o trem estava tudo fora do eixo, mas tá bom. Bora, 315, 315. Glória a Deus. Força, vamos lá. Ao Gólgota vai minha alma, por fé contemplar o Senhor. Na cruz a Deus Pai Ele clama, sofrendo por mim grande dor. Louvemos a Deus Pai eterno, pois deste seu Filho Jesus, e que por amor sempre der
nova vida e luz. A Cristo, Cordeiro inocente, sou grato por sua mercê, que deu-me o dom excelente da graça que vem pela fé. Louvemos a Deus Pai eterno, pois desse seu Filho Jesus, e que por amor sempre eterno trouxe paz, nova vida e luz. Bendito é Deus nas alturas, por ter enviado Jesus, a fim de sofrer amarguras e dar-me o reino de luz. Louvemos a Deus Pai eterno, pois deste seu Filho Jesus, e que por amor sempre eterno trouxe paz, nova vida e luz. Vamos orar ao Pai Nosso? Estenda as mãos com bastante comunhão. Criançada, vocês estão aí, né? Eu vejo sempre aí as fotos que vocês mandem. Mandem pra gente, através do QR Code, as fotos das crianças, da Irmandade Orando o Pai Nosso, que nós vamos fazer num dos cultos um vídeo no final mostrando as fotos de vocês. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus, esta poderosa palavra permaneçam em nossos corações. Amém. Nos encontramos amanhã, às 10 da manhã no culto. Põe o relógio para despertar aí. Boa noite, obrigado. Música